Boa tarde, Luzerno. Boa tarde, toda a região. Hoje, no jornalismo do Portal William, nós vamos falar sobre epilepsia. O que é epilepsia? É crise convulsiva. Então, fique agora com uma matéria feita por mim mesmo sobre a crise de epilepsia, que é crise convulsiva. Então, meus amigos, nós vamos estar falando sobre a crise de epilepsia. Então, o que é? A epilepsia entenda as condições neurológicas que afetam milhares de pessoas, tá, pessoal? Não é só eu. Tem muitas pessoas que sofrem. Então, eu vou estar passando um resumo e depois eu vou estar conversando com vocês. E também vocês vão estar vendo a imagem, que vocês já estão vendo uma imagem no lado ali sobre a epilepsia. Então, pessoal, vamos lá. A epilepsia é uma condição neurológica caracterizada por descargas elétricas, como vocês podem ver na imagem ao lado, no painel. Então, pessoal, há nomes do cérebro que podem prover crises convulsivas ou alterações no comportamento de consciência. As crises podem variar com intensidades, indo desde episódios leves, como olhar fixos em movimentos repetitivos, até convulsões mais intensas. Perda da consciência, nem todos os casos são igual. Muitas pessoas convivem com a doença de forma controlada. Segundo especialistas, a epilepsia pode ter diversas causas, como fatores genéticos, lesões cerebrais ou até causas desconhecidas, diagnóstico feito por meio de avaliação médica, um exame como a ressonância magnética ou eletroencefalograma. Ou é mais conhecido pelo eletro, pessoal. Apesar ainda de existir preconceitos, a epilepsia tem tratamento e acompanhamento adequado. Os pacientes podem levar uma vida normal. Em casos de crises, é importante manter a calma e proteger a pessoa possíveis ferimentos. Nunca colocar objetos na boca. E o atendimento deve ser acionado caso a crise dure mais de alguns minutos. A informação é essencial para combater o preconceito e a convivência condicional. Então, pessoal, como vocês podem ver na imagem, a epilepsia, então como que ela funciona? Vocês estão vendo que tem um desenhinho do primeiro cérebro. Já o segundo cérebro é como se vocês estão levando uma descarga elétrica na cabeça. Quando acontece essa descarga elétrica na cabeça, é o que acontece comigo, pessoal. Eu acabo perdendo a consciência muitas vezes e caindo no chão. Ou eu acabo falando coisa com coisa, que às vezes acontece, porque nem sempre as minhas crises, pessoal, de epilepsia é igual. Às vezes dá que eu perder a consciência e cair, e às vezes eu falo coisa com coisa, ou só dá aquela ameaça, eu fico tipo meio, fora, mas assim já volta, pessoal? Então, olha como diz, na epilepsia ocorre uma descarga elétrica anormal. Isso pode causar convulsões, como a gente falou. Vocês estão vendo na imagem do lado aqui, pessoal, tem a primeira, que é o cérebro, quando começa a dar a crise epilética. Já a do lado aqui, vocês estão vendo uma descarga elétrica, onde está dando a convulsão, que é a epilepsia. E já na imagem ao lado, vocês estão vendo um cérebro, onde já está dando convulsão na pessoa. E aqui depois, a pessoa já está praticamente melhorando, mas nem toda crise convulsiva ela é igual, pessoal. Então,
que acontece? Às vezes, né, as pessoas acham que vê uma pessoa com crise epilética, que nem no meu caso, e acham que a gente tá às vezes caindo, que cai, a gente se diverte, coisa assim. Mas não é nem sempre assim, né? Seguida, pessoal, já me contaram, me falaram pra mim que teve pessoa que já deu risada, deveu caído em crise convulsiva, né? A gente não vai, a gente não sabe nome, nem quero também, não me importa também, né? Mas aí, quem tem epilepsia, pessoal, não é engraçado. A epilepsia, a convulsão, não tem graça. É uma coisa muito séria. E que nem a gente fala, eu não desejo mal para ninguém, né? Mas essas pessoas que ficam rindo das outras quando dá epilepsia, coisa, devia dar uma vez. E de ponto de cair. Como eu já caí várias vezes no chão. Pra ver como é, né? Pra ela sentir na pele como é bom dar risada das pessoas que têm crise de epilepsia, porque a epilepsia não é uma brincadeira, né, pessoal? Então, né, parem de rir e ajudem mais as pessoas que quando estão em crise de convulsiva. Que eu acho um absurdo uma pessoa que esteja com crise convulsiva e a pessoa dando risada, achando que aquilo é normal, ou que eu achando que a pessoa está drogada, né? Então, em vez de você dar risada, vá lá, peça se ela está bem. Se você não consegue ajudar, chame o SAMU, chame o corpo de bombeiro, que eles sabem o que vão fazer, né? Então já aconteceu comigo, pessoal. Eu já caí na rua e essa mão aqui que vocês estão vendo à direita, eu já abri pro fundo que eu cortei a mão. Faz tempinho já, mas eu abri essa mão. Agora, na semana que passou, vocês viram, né, na última segunda-feira ali, dia 23, que passou, eu caí em Joaçaba, onde me formou 2 hematomas. Segunda eu passei a tarde e a noite, a tarde inteira e a noite, até a hora de eu dormir, com muita dor eu passei. Então eu vou mostrar para vocês também a medicação que eu tomo. Todas as medicações que eu tomo para convulsão, tá, pessoal? Tem mais uma que eu tomo, mas daí é para outras coisas, mas daquela eu não vou mostrar porque hoje o foco é a epilepsia. Então eu tomo esse daqui, pessoal, que é o carbamazepina, né? Eu tomo 3 vezes ao dia, tomo de manhã, tomo de meio-dia e tomo de noite, que é para segurar, né, as crises epiléticas. Também, pessoal, faço uso do Depaqueno. Eu acho que quem tem convulsão, muitos tomam também, pessoal. Vou mostrar, vou abrir um aqui para vocês, pegar um para vocês verem. Né, eu tomo o Depaqueno 3 vezes ao dia também, né? Tomo de manhã, de meio-dia e de noite. O Depaqueno, ele é assim, ó, pessoal, que vê. Ele é uma cápsula, ó. É uma cápsula gigante. E agora o médico, pessoal, ele me deu esse novo medicamento aqui. Eu já mostro para vocês aí. Ele deu esse aqui, ó. Eu já vou mostrar, né? Um novo medicamento que ele tá fazendo um teste para, né, parar essas minhas crises convulsivas. Então, é esse daqui, ó, pessoal. Né, eu tomo apenas de meio-dia. Comecei a tomar ele já na segunda-feira, né? Então estou tomando também para crise epilética. Então, pessoal, não é só eu que tenho epilepsia aqui em Luzerna, tem mais gente que tem problema de epilepsia. Então, às vezes a pessoa, né, já aconteceu de me contarem, né, de eu estar de dar uma crise de epilepsia e me chamarem de nome, né, na rua, né, pessoal? Não vou falar aqui as palavras, né? Então, pessoal, você que vê, não só eu, mas qualquer pessoa que você vê em caso que está em crise de epilepsia, se você não conhece, né? Eu sempre coloco, eu tenho essa parceria com os bombeiros, eu coloco o curso, né? Os bombeiros às vezes vêm aqui em casa, para nós fazer aqui em casa, às vezes eles me mandam. Aí eu tenho, né, sempre eu tô com eles ali para nós reforçar essa parceria, né? E, pessoal,
tu não tem que ter preconceito. Quem tem epilepsia, a pessoa que tem epilepsia, ela vai conviver com qualquer pessoa normal. A pessoa que tem epilepsia, ela não sabe que hora que vai dar uma crise. Por exemplo, eu não sei, pessoal, que hora que vai dar uma crise em mim. Eu não sei como que eu vou estar. Se eu vou estar sentado, se eu vou estar de pé, se eu vou cair, se não vou cair, se eu vou falar coisa com coisa. Foi o que aconteceu segunda-feira. Eu não esperava uma crise assim em mim, tão forte, a ponto de eu cair, me machucar e formar 2 hematomas. Então foi o que aconteceu. Eu estava numa loja em Joaçaba, com a minha mãe e a minha madrinha, me deu um apagão, não senti a crise, que eu não sinto quando dá as crises, me deu um apagão, eu fui pro chão com tudo, me machuquei, por sorte não machuquei nem a minha madrinha, nem a minha mãe, e eu não bati a cabeça porque o boné me protegeu, e saí com dor, só não chorei de dor devido a gente diz o homem não chora, né? Então eu me segurei o máximo, mas quando eu fui no banheiro eu vi que eu estava bem vermelho, né? Achava que tinha cortado a perna esquerda, né? No lugar onde levei a pancada, mas graças a Deus não machucou em nada. Então, pessoal, no jornalismo do Portal William, eu quero trazer isso para vocês conhecerem um pouco da epilepsia e parar com o preconceito. Quem tem epilepsia, quem sofre de epilepsia, a pessoa é normal com qualquer uma. Como uma pessoa tem autismo, como a outra pessoa tem síndrome de Down, né? A pessoa que tem epilepsia, ela é normal com qualquer uma pessoa. Né? Então não fiquem colocando preconceito, achando que aquela pessoa que tem epilepsia está drogada, ou porque caiu, foi parar no meio da rua, porque a pessoa que tem epilepsia e cai na rua, ela não tem culpa de estar naquele lugar. Deu a crise, não tem como me segurar. Nem a minha mãe não consegue mais eu segurar, porque eu sou pesado, pessoal. Quando dá essas crises de epilepsia, eu tenho um peso muito forte. Então a minha mãe ela não consegue mais me segurar. Então às vezes dá a crise, eu vou pro chão mesmo. Eu me machuco, né? Como vocês viram as outras vezes, eu já machuquei a mão, que eu cheguei a cortar minha mão direita, abri toda, estava em carne viva. Agora foi essa, na segunda dia 23 ali, o mais grave foi essa, que é onde formou 2 hematomas na minha perna, né? Então, fica, né, pessoal, né, vocês têm que conhecer mais sobre a epilepsia. Como vocês estão vendo na imagem, é o cérebro que comanda, né? A gente toma o remédio. Eu já pedi para o médico se eu podia fazer uma cirurgia para melhorar a crise de epilepsia. O que o médico me falou, que é o Dr. Jean, ele disse: William, se o teu caso fosse de cirurgia, eu já tinha te operado. Mas o meu caso não é de cirurgia, pessoal. O meu caso é por resto de vida. Assim, eu tenho certeza que muitas pessoas, né, que têm epilepsia sabem o que eu estou falando, porque não tem cura, né? Não tem cirurgia, né? Só Deus pode curar a gente. Então fica essa notícia, a notícia é desabafo, mesma coisa, tá, pessoal? Então eu quis falar um pouco da notícia, quis falar um pouco o que acontece com as pessoas que têm epilepsia e também desabafo. Então, olhem pela gente que tem epilepsia. Eu não sou o único em Luzerna que tem epilepsia. Tem muitas pessoas que têm convulsão em Luzerna, como Joaçaba, Erval, fora dos países, né? Então, olhem pelas pessoas com mais amor e mais carinho. Tá, pessoal? A gente não tem culpa de ter esse problema, né, de epilepsia. E o meu caso foi por erro médico, porque eu era para nascer 14 de março, esperaram eu para nascer até dia 30 de março. Então, né, porque os médicos só estavam dizendo que a minha mãe estava me fingindo para ter eu antes, né? Como eu era o primeiro filho, então né, que era
né, ela estava se fingindo para ter o antes. E olha o que deu aí, né? Formou, né, uma sequela na minha cabeça, né? E depois essa sequela sumiu e agora só ficou as crises convulsivas, né, pessoal? Que é a epilepsia. E eu vou ter que fazer tratamento por resto da vida. Então, olhem por essas pessoas, tá, pessoal? Não é só eu, não estou falando só de mim, estou falando por todos. Dão, né, mais atenção para essas pessoas, tá? Viu alguém com crise convulsiva? Tá sozinha? Vai lá, ajuda ela, pede. Se não, tu não consegue falar com a pessoa, chama o SAMU, chama os bombeiros, eles vão saber o que fazer. Mas jamais coloque preconceito nas pessoas. Tá bom, pessoal? Então essa é uma notícia bem importante sobre a epilepsia para vocês conhecerem. Tá bom?